Eduardo Salles, ator, diretor e produtor que compartilha da carreira artística de diversos trabalhos. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Olá, pessoal do YouTube, como vai vocês? Hoje eu estou aqui com o Eduardo Salles. Muito obrigado, Eduardo, por você estar aqui. Você, Caio, pela oportunidade, pelo convite. E, primeiramente, Edu, você trabalha com atuação, com direção, com produção. Conta um pouquinho como foi seu início na carreira artística. Bom, já tem um tempinho, né? Eu comecei muito novo, estou com 49 anos, são mais de 25 anos trabalhando com artes, vivendo da arte, né? Eu comecei, acho que eu estava com 18 para 19 anos, através de um convite que eu recebi de um produtor, diretor, que é o Leônidas Lopes. Aproveito e mando um abraço para ele, que é fundador do grupo Palco dos Mil Sonhos. Faz um projeto super bacana. Ele estava com um espetáculo, eu estava na porta de um shopping e ele me fez um convite, me entregou um cartão. Eu já tinha terminado meu segundo grau, não sabia direito o que eu estava querendo fazer, se eu queria fazer oceanografia, se eu queria fazer engenharia, jornalismo. E ele me entregou esse cartão e falou: Cara, eu vou fazer uma peça teatral e eu tenho um personagem para você. Toma esse cartão, aparece lá. Eu fiquei meio assim e tal, olhei para o cartão. E a data ainda faltava assim em torno de 2 meses, já no final do ano. Bom, fiquei com o cartão na mão, fui. Cheguei uma hora antes, esperei um pouco. Tinha uma outra pessoa me observando, que depois eu vim a conhecer que foi o Evandro, que era um colega do elenco. E ele observando, eu observando, cheguei para perto dele e perguntei: Você está esperando alguém? Ele, sim, e você? Eu falei: Eu também. Ele é para uma peça de teatro, fui convidado pelo Evan, pelo Leônidas, aqui da faculdade da cidade e tal. Falei, ele me deu um cartão, me convidou, eu estava no shopping. O cara, você é ator? Eu falei, não. O cara, não. Eu falei, não. Ele, se diga, o cara ficou meio assim, pô, o que eu vim fazer aqui? O cara vai fazer uma peça que não é ator e tal. Foi um processo muito interessante, muito bacana. É claro que ele ensaiou comigo separado do elenco, eu tive que me dedicar mais, correr atrás. Tinham várias participações no período do espetáculo, né? Eram vários momentos, chamava-se Fragmentos, então o nome já próprio diz, ele era fragmentado. Então, participei fazendo vários personagens, umas cenas maiores, umas cenas menores, umas cenas só de passagem. Foi minha primeira experiência num palco. Acredito que eu tenha me saído super bem e recebi outros convites, mas eu preferi não aceitar e preferi estudar. Já que era isso que eu queria fazer, eu precisava estudar. Foi quando eu entrei para a faculdade da cidade, onde eu fui fazer artes cênicas. Esse é um curso de 3 anos, profissionalizante, depois virou curso de pós-graduação, mas comecei estudando lá. Já tinha muita ligação com as artes, porque eu sempre assisti muitos filmes. Cheguei a trabalhar numa locadora dando consultoria para os clientes de tantos filmes que eu assistia. Nem lembro se eu ganhava salário, mas com certeza eu levava os filmes para casa para assistir. E então eu sempre comecei a me envolver com as artes através do teatro, onde eu permaneci por muitos e muitos anos. O teatro me permitiu conhecer vários estados, conhecer o Brasil quase todo, essa pluralidade de pessoas, de culturas. Foi assim que eu iniciei. E depois, né, naturalmente, você acaba tendo o olhar para quem gosta, né, quem tem interesse de direção, preparação de elenco, entender como as coisas funcionam por trás das câmeras também, já que no teatro eu atuava, eu produzia meus próprios espetáculos, eu entendia que eu precisava não só depender dos editais, eu precisava me manter ativo, então estava sempre nesse movimento, e esse movimento permanece até hoje. E você já atuou em várias novelas, né? Como Dona do Pedaço, Força do Querer, Apocalipse, Os Dez Mandamentos. Como foi a É, experiência como ator em todas essas novelas? cara, eu acredito que o ofício do ator, ele permite que você possa andar por vários veículos, né? Televisão, cinema, o teatro,
Hoje você tem novelas sendo produzidas para o formato TikTok, né? Esse formato que as pessoas falam, o telefone impera e tal. Eu acho que o ator ele tem essa possibilidade de atuar no audiovisual em várias frentes. Acredito eu que o que muda é a forma como você transmite seus sentimentos, porque a construção da personagem é a mesma, a verdade cênica é a mesma, e a entrega, a dedicação acaba sendo a mesma. Quando você está fazendo uma novela, você tem uma pegada diferente do teatro. A novela ela acontece a cada capítulo, a cada semana, a cada dia tem uma novidade. O teatro te permite experimentar por um tempo maior e depois da sua estreia você experimenta com o retorno do público, você está sempre em mutação. A arte ela é mutável, você vai se transformando, né? Na televisão tem essa coisa acontecendo o tempo inteiro. A diferença de retorno de televisão é o retorno de mídia, que você passa a ter o seu trabalho sendo visto por milhares, por milhares, por milhares de pessoas, enquanto no teatro você tem o seu trabalho sendo visto por um nicho muito menor do que na televisão, do que no cinema. Eu participei de uma série inglesa sobre um jogador que é o Kaiser, e ela foi feita pela BBC de Londres, foi filmada aqui, foi filmada algumas coisas na Europa, e foi muito interessante receber um convite para assistir o filme passando, cara, no festival que ia para Veneza, no festival de Toronto, no festival. Então, assim, o seu trabalho acaba indo tendo essa pluralidade de chegar a outros países, a outras pessoas, outras línguas. Mesmo na língua portuguesa, você não consegue levar coisas para outros lugares. Eu acho que o audiovisual ele te proporciona ter um caminho muito maior, muito maior. E ele acaba dando para o artista um reconhecimento de público, de mídia, que dá para ele mais oportunidades de estar em outros projetos, seja no teatro, seja no cinema. O seu leque vai abrindo, né? Você vai ampliando. Eu acho que essa é a grande diferença de você atuar somente no teatro e você tá andando por esses caminhos, por essas formas de comunicar, de emocionar, de tocar, de fazer as pessoas sentirem. Assim acontece com a música, com a poesia, né, com a literatura em geral. Você conhece autores de outros países, de países que você tem um contato somente jornalístico, países como Paquistão, tem o caçador de pipas, né, de Israel, né? E aí você lê o livro do cara e fala, meu Deus, que maravilha, né? Você consegue viajar por outros caminhos, que a arte tem esse poder de Aham. diversificar bastante, com várias formas de chegar em todas as camadas sociais. E hoje você tem um curso Oficina do Talento, né? Que conta com No, vários alunos. Conta um pouquinho do que qual foi a sua ideia desse curso, quem pode se matricular, como é que funciona o curso? Claro, eu faço trabalho de preparação de atores, o meu foco está nos atores mirins, já trabalho com atores mirins há mais de 12, 15 anos. Eu comecei a dar aula fazendo preparação para atores, preparei para vários filmes, e aí depois eu fui convidado a ingressar também na direção, e aí eu fui estudar direção, e aí eu longo tempo no teatro, longo tempo andando por produções de televisão, de cinema, você vai tendo vivência de muitas coisas, e aí foi quando eu parti para a direção. Dirigi muitas webséries, muitos curtas, longas, média-metragem. E aí eu falei assim, bom, eu preciso construir algo meu, algo que eu possa colocar a minha identidade, a minha forma de entender a arte, a minha forma de comunicar, de transmitir, de chegar nas pessoas. E aí foi quando eu comecei a fazer workshops pela Zona Norte do Rio de Janeiro, depois eu fui dar aula na Barra da Tijuca, que é a Zona Oeste do Rio de Janeiro,
mais próximo da Globo, da Record, Uhum. pegando a galera que estava querendo entrar mais para a televisão. Fui trabalhar com o Flávio Colatrello, dirigi webséries para ele, dirigi curtas, dei aula nos cursos dele. Foi uma escola muito interessante para mim, um cara que só de Rede Globo foram quase 30 anos dirigindo novelas na Globo, então tem toda uma história ali. Eu agradeço muito a oportunidade que ele me deu. E depois eu fui dar aula em Copacabana, já criando os meus cursos de aprimoramento, individuais, focadas no crescimento artístico, no aprimoramento, na potencialização. De Copacabana, eu vim para o centro do Rio de Janeiro, aonde nasceu o Ateliê do Salles. E dentro do ateliê, além das aulas individuais, eu falei assim, eu preciso criar, construir algo maior. Foi quando eu construí a oficina de talento do Salles. E isso foi antes da pandemia. Então a gente está sempre inovando concursos. Eu já dava aulas online, então tinha alunos do Brasil todo, alunos da Europa, alunos do leste europeu, alunos de Portugal, da França. Teve essa pluralidade muito grande na época da pandemia. Pós-pandemia, continuo com a parte híbrida da oficina, né, que é um curso de 4 meses, um curso voltado para a televisão, crescimento, onde os alunos já aprendem a se posicionar perante as câmeras, a construir uma personagem, fazer a decupagem de texto, aprendem a estar em cena, não para repetir textos, mas Uhum. sim para vivenciar personagens, vivenciar cenas, para emocionar e nos emocionar. Isso já são no ateliê são quase 8 anos. E aí tem uma lista imensa de atores mirins brilhando nas novelas, nas séries, seriados, nos palcos. E aí tem a oficina que dura 4 meses, tem aulas individuais que acontecem o ano todo, de segunda a sábado, são aulas individuais com monólogos. Na oficina trabalhamos cenas em duplas, tris, plano sequência. A gente assiste às cenas, faz trabalho de olhar, de apurar e de potencializar o talento dos atores. E aí, de 3 em 3 meses, no ateliê, eu faço um work. Seja um work em cena, que é um formato mais para novela, com cenas em duplas, enquadramentos de novela. Faço o meu aulão em ação, que é uma aula com duração de 3 horas, onde os alunos, além de estudar, aprender a se posicionar perante as câmeras, a como colocar as emoções em cena, eles ainda gravam um self-tape de apresentação e um self-tape de atuação, chamado monólogo, né, para colocar no seu portfólio, enviar aos seus agentes, suas agências, colocar enfim, nas plataformas para atores, colocar no seu Instagram, Facebook, na sua rede social, para poder estar divulgando o seu trabalho também, ganhando mais amplitude, aproveitando a oportunidade da internet que você tem de apresentar o seu trabalho para o mundo todo. Sim, com Esse certeza. trabalho que a gente constrói no ateliê. Além disso, produzo os filmes dos meus alunos. Agora, dia 28, está convidado. Se estiver no Rio de Janeiro, dia 28 de setembro, no Shopping Ilha Plaza, às 11 horas da manhã, no cinema da Rede Cinecista, e vamos estrear o filme A Volta do Fim. Ah, que legal. Foi o encerramento da oficina anterior. Nós já gravamos A Volta do Fim, parte 2. Em janeiro vamos finalizar essa série, né? A gente faz uma série. Cada filme tem 30, às vezes 35, o último tem 38 minutos, para que os alunos possam ter vivência de cena no set profissional, como equipe profissional, e entender como é que funciona um pouco o cronograma de filmagem, que é diferente de uma escola, que você tem tempo, né? Aprender a trabalhar com a diversidade do tempo, enfim. Esse é o trabalho que eu faço hoje com os atores mirins. Ah, que legal. E eu ia até te perguntar desse filme, né, A Volta do Fim, e eu até ia falar: "Pô, será que vai estrear aqui no Rio de Janeiro?", porque eu fiquei curioso com esse trabalho, né, que foi do curso, né, do curso e dos seus alunos, né. Inclusive eu Isso. já até entrevistei um de seus alunos, inclusive, eu acho que foi a Carol Cunha, que ela Carol Cunha está no elenco do A Volta do Fim 1 e 2. sim, E também sim. está fazendo, se eu não me engano, Matilda, agora no Isso, teatro. Isso, isso. Eu tenho alguns alunos que fazem o musical Matilda, ela, a Sofia, a Dani Fortes, a Júlia Pedras. Enfim, eu dei aula para Maia Dias, que está brilhando hoje como Denguinho na novela
Eta Mundo Melhor da Rede Globo, né? A Maia chegou para mim pequenininha, assim como a Lua Miranda também chegou pequenininha, hoje faz muitos séries na Globo, assim como o Kaique e Ivo também. Enfim, tem uma galera aí. É muito Uhum. legal. E qual o sentimento de ver seus alunos brilhando, né, nas novelas, nos filmes? Como é isso? Cara, é muito legal porque eu acho que o que é mais interessante é quando chega um aluno para mim, quando o pai ou a mãe, geralmente a mãe, faz o contato, pergunta do trabalho, como é que é feito, que é natural ter essas dúvidas, a gente vai esclarecendo, né? É muito legal a gente ver o sonho daquela criança se tornando uma realidade. Mas para esse sonho acontecer, precisa de muita disciplina, muito foco, determinação, estudo. Estar preparado para as oportunidades é fundamental. E eu trabalho muito com eles a questão da confiança, sabe? Da autoestima. Eu Uhum. costumo dizer que eu tenho 5 palavras que são o meu mantra, né? Eu quero, eu posso, eu consigo, eu realizo e eu mereço. Quando você introduz isso no seu dia a dia, fica mais fácil você acreditar, confiar no seu trabalho e ver o resultado dele acontecer. E é um orgulho muito grande, porque eu conheço as histórias não só dos atores, eu conheço as histórias da família, das famílias, sabe? Eu tenho alunos hoje morando em São Paulo, protagonizou Romeu e Julieta, e que passou por muitas dificuldades, que é o Vinícius Pieri, hoje brilha, menino multitalentoso, mas eu conheço as lutas dele, assim, de outros atores, mexe muito com o fator psicológico, sabe, Caio? As crianças têm muita cobrança interna e por resultado. O mundo hoje, ele cobra muito, então você acaba fazendo parte dessa cobrança no seu dia a dia, seja na escola, nos seus relacionamentos com seus amigos. Então, isso é uma luta muito grande. E para cada personagem, cara, são 100 atores sendo testados. E às vezes não se consegue encontrar um, vai para mais uma leva de teste para encontrar uma pessoa que está preparada na hora certa, no momento certo, e a oportunidade para ela está chegando. E outras 99 não vão conseguir. Como lidar com essa negativa que a gente também trabalha no psicológico dos alunos, né? Fazendo com que eles entrem confiantes no, sabe, na entrega total do seu teste. E aí, quando vai para a televisão, você liga a TV, cara, fala. Geralmente, normalmente, os pais já me avisam antes, tem essa troca, é muito legal, esse carinho, essa consideração de falar, ó, foi bem no teste, ó, passou, pô, estamos dentro, ou, pô, não foi dessa vez, vamos lá, vamos seguir. Mas é incrível, porque eu vejo o brilho dos olhos deles quando eu gravo com eles, sabe? Isso reflete na televisão, isso reflete na cena, reflete na entrega que cada um traz para o seu personagem. E criança é de uma transparência muito grande, né? Isso é muito legal. Ela gosta de você ou ela não gosta de você. É simples assim. Sim. É muito simples, né? Não tem outra. É uma realização muito grande, tá? Só pra você ver, é um prazer profissional e pessoal muito, muito grande mesmo. E para finalizar, qual o seu conselho para quem quer ingressar na carreira de ator, de diretor, de produtor também? Eu acho que assim, para você ingressar em qualquer carreira, Caio, você precisa ter uma coisa em mente. Não vai ser fácil. Não é fácil para ninguém. Na maioria das vezes, não é assim, de uma hora para outra. Não é. Eu conto nos dedos alunos que conseguiram contratos grandes, papéis grandes, como, sabe, o Stefano Agostini, que hoje está no seu 5º ano, o sexto de DPA, capa verde. E quando começou, o teste chegou e ele foi aprovado. E está há 5, 6 anos no clube. Raríssimas exceções. Então a gente precisa ter consciência disso. E para isso, precisa se mudar toda uma mentalidade. Precisa se colocar na sua agenda escolar, na sua agenda de final de semana, que você precisa se dedicar, estudar, se preparar.
Você precisa ter renúncias na vida para você galgar coisas grandes. Não tem jeito. Você vai renunciar um final de semana com seus amigos, uma saída, uma pizza, um cinema, uma brincadeira no play, falando do mercado infantil, né? Uma festa e tal. Você vai abdicar disso. Não vai ter como ser diferente. Você, quando estiver fazendo uma novela, você vai precisar estudar, ter boas notas, se preparar para os seus personagens, estudar seus textos. Vai ter que ter uma vida profissional já muito jovem. Uhum, O conselho que eu dou é: se organize. Se organize, trabalhe com uma agenda, faça planejamento. uhum, Planeje, execute, realize. Treine, estude, vai colher resultados. Não tem jeito. Não tem uma fórmula. Se tivesse uma fórmula, todo mundo estaria fazendo sucesso, todo mundo estaria empregado numa emissora, fazendo uma novela, uma série, um seriado, mas não tem uma fórmula. uhum. O talento precisa ser capacitado. Talento todo mundo tem. Você precisa potencializar o seu talento. E assim as coisas acontecem na vida de todo mundo. Cada um tem o seu tempo. Eduardo, muito obrigado, tá? Agradeço demais por você estar aqui, pelos seus conselhos, por tudo. Muito sucesso para você na sua carreira. Muito obrigado mesmo. Obrigado você, cara, que a gente possa estar se encontrando. Vou mandar para o seu WhatsApp o convite para o filme. Se você puder assistir, vai ser um Não, com prazer. certeza vai ser. Tô doido para ver, cara. De verdade. Vai ser bem bacana. Você vai ver que é muito legal poder chegar no cinema e ver o olhar dos atores, sabendo que eles estarão numa tela grande. Muito obrigado, Eduardo. Grande abraço.